se concentrar no louvor e agradecer a Deus por toda a adoração. É essa. Não olhar a quantidade, não olhar a pessoa física, olhar espiritualmente, olhar para Deus, eles querem adorar. Quando a gente estamos assim observando, a igreja está vazia, não estamos adorando o Espírito de verdade. A igreja não está vazia. Jesus Cristo está aqui. Glória a Deus. Não falta nada. A Bíblia diz, já se conformando com aquilo que nós temos. Se Deus der 2 pessoas, mata 2. Se der uma, deu uma. Quer dizer, nós temos que se conformar com o direito que nós temos. Porque isso é adoração, adorar o Espírito de verdade. Muitas vezes nós estamos adorando na igreja, às vezes nós estamos fugiando, estamos conversando, estamos observando. Observação não é a adoração. Observação é pecado. Adoração está em silêncio. Observar, que ele fala, observar como não prega. Porque cada pregação é divina. Cada pessoa que inspira aqui tem aquele dom de pregar. Essa muitas vezes eu não crente para casa porque não está em espírito de verdade, essa parte da igreja. Mas nós temos que adorar em espírito de verdade para que Deus vá nos abençoando e vá nos orientando. Às vezes nós estamos assim observando. Vamos observar a roupa, observar o pregador, observar aqui. A adoração a Deus não é querer o que eu quero ouvir. É ouvir o que Deus tem para nós. Porque não adianta eu vir para a igreja, sair de casa, um projeto e ouvir o que eu quero. Então se eu quero ouvir o que eu quero, eu venho para a igreja. Eu tenho que ouvir o que Deus quer falar comigo. A pregação que nós temos assim, por exemplo, é essa assim, a espírito de verdade da adoração é essa. Não vou olhar o pregador, não vou olhar a pregadora, não vou olhar o cantor, eu vou à igreja para adorar a Cristo. Tenho que estiver lá, tenho que esteja lá, eu vou para adorar, porque tem uma mensagem, porque este lugar aqui é sagrado, é lugar santo, Deus nos deu para nós adorar a Ele em espírito. É lindo, eu não tenho essa mensagem para adorar em espírito de verdade. Vamos ficar de pé, orar pelos irmãos de pregação e depois a gente passa a falar para o pregador. Senhor Deus Pai, neste momento de oração, te apresento, Senhor, os irmãos lá para sua casa, Pai. Abençoa, Senhor Pai, aqueles que ofertaram, abençoa aqueles que não ofertaram, Senhor, porque, Pai, cada um oferta aquilo com amor, aquilo que sentir no seu coração, Senhor Pai, porque, Pai, nós temos que provar o nosso amor com a nossa oferta, provar o nosso amor com a nossa oração, Senhor. Se nós ofertamos, estamos te adorando. Se nós te ouvimos, estamos te adorando. Então, Senhor Pai, abençoa os que mais que ofertaram essa minha oração, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Eu convido o pastor Américo, para que dessa noite, Pai, Senhor pastor, e convido também o pastor José Amado, que vai orar pelo pregador da igreja. Glória a Deus. Deus amado Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, aqui está teu filho, o pastor. Ele vai trazer a tua mensagem, meu Pai, que ela seja alimento espiritual para nossas vidas, meu Pai. Unge os lábios dele, Senhor, para o que ele vem falar, seja, meu Pai, grande e poderosa palavra para nos saciar da tua misericórdia. Abençoa ele, toma ele nas tuas mãos. Eu te peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Glória. Ação da igreja, com a graça e a paz do Senhor. Sempre motivo de muita alegria estar nesse ministério. Agradeço o convite do pastor José, senhora Nilza. Deus abençoe cada um dos amados. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11, creio que Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Lucas 15, verso 11, tem como título a parábola do filho pródigo. Vamos ler alguns versículos selecionados para ganharmos tempo, o texto é extenso. Lucas 15, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai:
pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus nos fala a respeito de uma parábola que retrata um pai com dois filhos com perfis diferentes, naturezas diferentes, e de antemão nós já relatamos que o pai aqui representa o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, e esses filhos representam filhos aqui embaixo, aqui na terra, filhos que têm posturas diferentes, porque nem todo mundo é igual, né? Pode ser filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas até os irmãos eles são diferentes, não só esteticamente como internamente. Então as pessoas elas podem ter posturas diferentes. Nós temos aqui duas posturas, um filho mais novo e um mais velho, um que sai da casa do pai, representa o desviado, aquele que decide sair da presença do Senhor, está no mundo, está na carne, está no pecado. E o outro é aquele que continua na casa do pai, porém é um falso cristão. É alguém que está dentro da casa, mas está desviado. É um desviado dentro da igreja. Tanto um quanto o outro estão errados. E são sobre esses dois perfis que nós vamos falar nessa noite, né? É errado aquele que está no mundo e também é errado aquele que está querendo ser crente, porque ambos não estão vivendo a verdade do Evangelho. Então o texto começa nos dizendo que o filho mais novo, ele chega ao pai e ele pede a sua parte da herança, o pai dá, em poucos dias ele arruma e vai embora. Perceba que quando ele recebe essa herança, esse patrimônio, esse bem material, ele vai embora. Ele gasta, ele desperdiça, ele não valoriza, ele não consegue administrar. Eu quero começar dizendo que muitas vezes, se Deus der o que você quer ou o que alguém quer, a pessoa se desvia. A pessoa se corrompe. A pessoa não valoriza, não reconhece. Deus sabe o porquê que alguém não recebeu ainda. Às vezes é melhor estar no deserto com Deus do que no palácio com o faraó, né? Tem gente que se recebe, não tem estrutura, não tem condição de administrar aquilo e simplesmente se perde. O texto vai nos dizer, meus amados, que ele pegou o que ele tinha, duas coisas, né? Ele pega o que ele tinha e vai para uma região distante. Traduzindo, né? Eu estou mais de olho naquilo que eu posso receber do Pai, coisas materiais, o texto foca muito em materialismo, e vai para um lugar distante, ele não quer mais estar dentro, ele não quer mais estar próximo. Traduzindo, né? É o mundo. O distante é o mundo é o que é distante da casa do Pai. O que é distante da casa do Pai é o mundo, né? E muitos estão no mundo porque o coração está mais focado na bênção do que no abençoador. Estão mais focados em coisas dessa terra, coisas materiais dessa terra. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ali ele gasta tudo, desperdiça tudo e ele vem a padecer necessidade. Também nos traz uma lição
de educação financeira para nós cristãos, cuidado, né, para não gastar o que não deve e depois estar com dificuldade, né? A pessoa toma decisões erradas, quer gastar mais do que pode, ou compra e não paga, ou quer ter tudo, mas não economiza, aí depois a culpa é de Deus. Deus está longe disso, né? Aqui o texto fala que o pai estava longe quando ele tomou essa decisão. Então tem decisões que o pai não está presente. É uma decisão pessoal, individual, né? Deus ele dá a estrutura, Deus ele dá a condição, Deus é aquele que tem nos suprido, é o Deus que coloca comida na mesa, é o Deus que te veste, é o Deus que te calça, é o Deus que deixa você pagar suas contas, né? Mas você não pode extrapolar. Ah, Deus não deu, Ele deu. Mas o que nós estamos fazendo? O texto vai nos dizer, meus queridos, que após um tempo ele perde tudo, houve uma crise, uma necessidade, e ele veio arrumar um emprego como cuidador de porcos. Ele arruma um emprego onde uma pessoa manda ele para o campo para que ele fosse cuidar de porcos. Para o judeu, isso seria um dos piores serviços a serem exercidos, né? Porco e cachorro, no judaísmo, são vistos como animais imundos, né? Comem lavagem, comem lixo, comem defunto, né? Então, olha o que acontece, ele está longe da casa do pai, ele está no mundo e vai cuidar de porco. Aplicando isso nas nossas vidas, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer te envolver na sujeira do mundo. Você está no mundo e agora começa a ficar mais sujo, né? Tem gente que sai da igreja e vai para o tráfico, sai da igreja e vai para a prostituição, né? Sai da igreja e vai para as drogas, né? Que é uma sujeira, começa a contaminar você por dentro. Quantos não fazem isso? Né? Quantos um dia estavam na presença de Deus e hoje estão dentro de um presídio porque não ouviram a palavra de Deus, não deram ouvidos à palavra de Deus? Quando tinham a liberdade aqui fora não quiseram, hoje querem ter e não podem mais, né? Porque o diabo travou. O ladrão venceu para matar, roubar e destruir. Diz a palavra de Deus que agora ele, caindo em si, ele pensa, nossa, eu fiz coisa errada. Eu estava na casa do pai, lá tinha banquete, tinha fartura. Os empregados de meu pai tinham um banquete e eu que sou filho, eu estou padecendo necessidade. E o texto fala que ele cai em si quando ele está no chiqueiro. Trabalhando com porcos, ele cai em si. Ele só cai em si quando ele chega no fundo do poço. Está longe, perdeu tudo, está sujo. Tem gente que só cai em si quando está no fundo do poço. Tem que acabar o casamento, tem que ficar desempregado, tem que perder a saúde, tem que perder uma vida boa, algo que você tinha para você despertar. Nossa, eu era feliz e eu não soube administrar o que o Papai do Céu me deu. Na parábola do rico e do Lázaro, Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o inferno. No inferno é que ele olha para cima, ele contempla Lázaro com Abraão lá em cima, e ele diz, pai Abraão, né, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e coloca nos meus lábios, porque eu estou sofrendo muito neste lugar, estou em tormento. Pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar. Chamou de pai, né? Ele quis uma intimidade com Abraão, uma intimidade com o homem de Deus. Já era tarde demais, estava no inferno, acabou. Seu tempo foi em vida, mas os seus olhos só eram para a riqueza, só olham para as coisas dessa terra. Jonas teve a oportunidade de simplesmente ir pregar. Deus falou, vai e profetiza, vai e prega para aquele povo de ninivitas. O que Jonas faz? Ele pega o caminho contrário. Eu estou falando de gente que está pegando o caminho oposto ao que Deus quer. Aí veio a tempestade, estou encurtando, né, para dar tempo, vai parar no ventre do peixe, e quando ele está do fundo do mar, dentro de um peixe, aí você vê a oração dele, Senhor, né, eu te louvo, eu te exalto, me tira daqui. Jonas só foi querer ser obediente a Deus quando ele estava debaixo do mar, no ventre do peixe. Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, se levantaram contra o líder. Quando Deus fere Miriam com lepra, aí Arão muda o tom e vai pedir misericórdia ao líder, né? Moisés, olha para tua irmã, nas palavras dele, né? Está como um feto abortado, né? Ore a Deus para que Deus tenha misericórdia. Mas quando eles estavam bem de saúde, eles desceram a lenha do pastor. Moisés era o pastor deles.
Quando a coisa engrossou, aí ele pediu misericórdia. Não, eu sei que você é um homem de Deus. Cuidado para você não ter que chegar ao fundo do poço. Para você despertar. Que tem que ser obediente. Que não é para sair da casa do pai. Ou se saiu, volta. Volta enquanto é tempo. Ele caiu em si. E é isso que o pecador tem que fazer. O pecador ele tem que reconhecer, amados. Se não houver reconhecimento, não adianta o pastor ou o irmão reconhecer por você. É você que sabe da sua vida. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. É você que sabe as brechas, as falhas, as limitações. É você que tem que reconhecer: olha, eu estou falhando nisso. Deus me ajuda. Nessa noite, reconheça. Porque sem o reconhecimento pessoal, se continuar no caminho do orgulho, não tem como ter salvação. Salvação é para quem reconhece que precisa ser perdoado, precisa de um Salvador. O texto vai nos dizer, amados, que ele estava lá fora, no mundo, distante da casa do pai, e ele começa a pensar: nossa, na casa do meu pai tem banquete, tem fartura. Ou seja, ele estava distante, mas o pensamento dele estava onde? Na casa do pai. Ele estava no mundo, mas o pensamento estava em Deus, estava no Pai. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você pode até estar no mundo, ou você pode até estar em pecado, mas você sabe que seu lugar não é aí. Você pode estar tomando decisões equivocadas, mas você sabe que o teu lugar não é isso. Você pode estar se sentindo independente. Eu faço o que eu quero. Você pode até estar ignorando Deus. Eu vou ignorar Deus, eu vou ignorar a pregação, eu vou ignorar as mensagens, mas você sabe que o seu lugar não é onde você está. O texto vai nos dizer que ele retorna, ele decide voltar e dizer, né: pai, pequei contra o céu e contra ti. E o texto vai nos dizer que o filho pródigo ou perdido, ele estava ainda longe quando o pai o viu. O pai, né, na porta de casa, longe. O filho não estava próximo, ele estava longe. O filho estava longe e o pai o viu. Qual é a mensagem? Você pode estar longe, mas o pai está te vendo. Você pode estar afastado, você pode estar desviado, você pode estar num caminho, né, que, meu Deus, eu já fiz tanta coisa, né, entrei num emaranhado de coisa, não estou nem conseguindo sair, os irmãos não sabem, mas Deus sabe. Mas o pai está te vendo. O pai não só olha para quem está perto. O texto fala que o pai viu o filho ainda longe. Então ele nos vê mesmo estando nós distantes. Então ele chega e diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. E é isso que o pai quer. A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e abandona alcança a misericórdia. É justamente o que o filho pródigo fez. Ele confessou: pequei. E ele está abandonando. Eu sei que ele está abandonando porque ele tomou a decisão de sair do mundo para casa do pai. Então o pai o abraça, manda colocar roupa, anel, calçado, novilho. Isso é o que? Misericórdia. Deixou o mundo, confessou o pecado. Aleluia. Eu, o seu pai, tenho misericórdia para você. Percebam, meus queridos, que ele tomou uma decisão. Isso aqui é arrependimento. Arrependimento também é tomada de decisão. Gente que diz que se arrepende, mas eu estou triste, é angústia, é só tristeza. Arrependimento não é só tristeza. Arrependimento é mudança de vida. Tem que mudar de vida. Como é que eu digo que eu me arrependi e continuo na mesma prática? Não tem como. Eu estou triste, mas não larga a cachaça. Eu estou triste, mas não larga a mentira. Arrependimento tem que ser tomada de decisão. Eu decido, não quero mais ser aquele velho homem. Não quero ser a velha mulher. Eu não quero mais ser velha criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Perceba que o filho pródigo ele já começa errado porque ele quer herança em vida. A gente sabe que herança não é em vida, é em morte, né? Quando seu pai biológico, sua mãe biológica tem um patrimônio, tem algo partir, é aí, né, que o filho, o herdeiro ou os herdeiros, né, se for mais de um, vão receber. Vocês de herança em vida. Sabe qual é a mensagem aqui? Querendo algo antes do tempo. Tem coisa que é no tempo. Eclesiastes 3, né? Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. A Bíblia diz: não jogai pérola aos corvos. Pérola é algo precioso. Você não vai jogar algo precioso para algo imundo.
O que um porco vai fazer com uma pérola? Ele vai comer, vai destruir, né? Porco é um animal rústico, né? Que come de tudo, não vai saber dar valor. E de fato ele não soube dar valor, né? Porque ele recebe a herança do pai e ele desperdiça no mundo, ele gasta com prostitutas, diz o texto. O texto vai nos dizer que o filho pródigo retorna e o pai começa a restituir símbolos da sua condição de filho. Ele diz que o filho, ele coloca um anel no seu dedo. O anel representa a aliança, né? Quem se forma, né, uma faculdade, né, é um anel de formatura. Olha, eu consegui esse status, essa autoridade, né? Quando você se casa com uma pessoa, é um compromisso com essa pessoa. Então, anel tem a ver com compromisso, com autoridade. É Deus dizendo, né, eu estou restituindo a aliança contigo. Ele manda colocar roupas no seu corpo, porque o pai nos veste. É interessante que o filho pródigo, em pecado, né, ele volta do pecado e o pai o veste. Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, e a Bíblia fala que o pai faz vestes de roupas de pele de animais para eles, né? São dois casos de, pecou, mas eu estou te vestindo. Carta à igreja de Sardes, né? Terão alguns poucos que andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Ele manda colocar calçados nos pés do filho pródigo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um dos fatores que diferenciava uma pessoa livre de uma pessoa escrava era que o livre ele tinha calçados, ele tinha chinelo, ele tinha sandália. O escravo não tinha. É Deus dizendo, você não é um escravo, você é meu filho. A Bíblia diz, Jesus disse que o escravo nem sempre vai ter lugar na família, na casa do pai, mas o filho sempre vai ter lugar na casa do pai. Aleluia. Você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus. Você é um filho do Senhor. E o texto vai nos dizer, amados, que ali ele começa a vestir, né? Ele começa a adornar, porque Deus ele traz honra. Mardoqueu, também chamado Mordecai, ele foi honrado, né? Houve uma ordem para que ele fosse colocado no cavalo do rei, colocasse sobre ele o manto do rei, colocasse sobre sua cabeça o brasão do rei. Deus honra. José do Egito também foi a mesma coisa, colocaram um anel para selar, colocaram roupas de linho fino e colocaram cordões de ouro. Por quê? Porque Deus adorna, né? Deus honra, Deus nos veste. E a outra ordem foi que o pai mandou matar o melhor novilho, né? O novilho mais gordo, e fizesse uma festa, né? Tem versão que diz que o pai mandou matar o novilho e tem versão que diz que o pai mandou sacrificar o melhor novilho. Olha que interessante. Isso aqui tem uma analogia cristocêntrica, né? Uma analogia com Cristo. O filho pródigo está voltando do mundo para a casa do pai e o pai manda matar o melhor novilho, sacrificar o melhor novilho. Quem é o melhor novilho? É Jesus. Jesus é o melhor novilho, é o melhor cordeiro. Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então o filho pródigo volta do mundo para a casa do pai e o pai manda sacrificar o melhor novilho. Eu vou aplicar isso para vocês. O pai enviou seu filho Jesus para ser sacrificado para que nós, os pródigos, pudéssemos voltar do mundo para a casa do pai. Para a presença do pai. Nós éramos os perdidos. Nós éramos os pródigos. E o pai decidiu matar o melhor. O que é o melhor? Jesus, não tem melhor do que Jesus. Nossas mortes individuais não valem de nada, né? Na Ásia tem esse costume, né? Uma pessoa errou, eles se matam, porque eles acreditam que se você se matar, você se remiu. Foi esse o pensamento que levou Judas ao suicídio. Porém, a sua morte não serve de nada nesse sentido. O único sangue que pode nos purificar de todo pecado, somente o sangue de Jesus. A Bíblia fala que ele é o único digno, está lá em Apocalipse, de desatar os 7 selos. Ai de nós se não fosse o Cordeiro de Deus, se não fosse Jesus de Nazaré, aquele do qual ele estava passando. E João Batista disse, este é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Pai, que limpa o pecado do mundo, que limpa o pecado dos pródigos, dos perdidos. Nós éramos os perdidos. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho unigênito, né?
para que todo aquele que nele crê não pereça, não fique no mundo, não fique afastado, não fique distante, mas tenha vida eterna, tenha lugar na presença do Pai. Interessante que o filho pródigo estava no mundo, mas Deus ainda cuidou, né? Podia ter morrido, se perdido ainda mais, nunca ter voltado. Amados, às vezes Deus é tão bom. Ele fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Muitos já poderiam ter morrido no mundo, mas você está aqui porque Deus te preservou. Deus cuidou de ti. Então o pai disse aqui, né? Vamos fazer uma festa e comemorar. O filho pródigo voltou, vamos dar uma festa. A Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, quando o pecador vem na presença, tem festa no céu. É o que aconteceu aqui, né? Vamos dar uma festa. Por quê? Porque alguém se arrependeu. O cara passou de anciano, eu ia falar que o filho pródigo ele ansiava comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Então ele passou de alguém que ansiava comer lavagem de porco para agora comer banquete na casa do pai. Antes você poderia comer os restos de Satanás, os manjares do rei. Hoje tem banquete para você. Hoje você come do pão da vida. Hoje você tem comunhão com Deus. Partindo agora para o filho mais velho. Falamos do filho pródigo, vamos falar do mais velho. O pai mandou fazer uma festa, tinha dança, tinha música, e o irmão mais velho, que estava em outro lugar, ele retorna e ouve a dança, ouve a música, chama o empregado, o servo pergunta: o que está acontecendo? E o servo fala, né? Teu irmão voltou e teu pai mandou fazer uma festa. E o texto vai dizer, meus queridos, que ele não gostou, ele não aceitou. Porque, infelizmente, enquanto Deus está fazendo a obra na vida de alguém, tem outro alguém que não gosta. Nem todo mundo vai torcer por você. Nem todo mundo vai se alegrar com as suas vitórias. Diz que é amiga, são amigas, né? Até uma casar e a outra ficar solteira e vai tomar conta e acabou a amizade. São amigos, desempregados, até um arrumar emprego. Prosperar, o outro continua, não é mais. A Bíblia fala que Ismael debochou de Isaac na festa de Isaac. E hoje em dia as pessoas são assim, amadas, elas torcem contra. Alguém vai casar, a pessoa fala, não vai durar muito tempo. Alguém começou a fazer faculdade, mas com essa crise não vai arrumar emprego. Alguém foi promovido, vai ganhar mais, vai se esfriar na fé, você vai ver. Comprou um carro, mas foi 1 milhão de prestações. Não consegue se alegrar. Pastor chamou para ungir, vou levantar um obreiro, vou levantar um diácono, uma missionária. Está levantando porque bajulava. Eles nem sabem, né, a obra na vida de uma pessoa, né? A pessoa ali dedicada, se esforçando. Deus está vendo, Deus mostra, mas diz que está bajulando. O texto vai dizer, meus queridos, que o irmão mais velho, ele literalmente estava julgando o mais novo. Isso é uma mensagem para nós. Cuidado para não ser o irmão mais velho que está julgando o mais novo. Às vezes tem um irmão mais novo, né? Novo convertido, novo na fé, está entrando agora, é um bebê na fé. Aí tem aquele mais velho, né? O nariz começa a empinar, porque tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, começa a julgar o mais novo já está se convertendo, né? Cada um tem seu tempo, né? Nós não podemos julgar, nós estamos aqui para ajudar, né? Tem gente que se liberta mais rápido, outro leva mais tempo, né? Tem um que cai, sai fora, não volta nunca mais, o outro cai, mas está levantando, está insistindo, está continuando. Cuidado para não ser o mais velho, que só aponta, só critica, não está feliz, não está satisfeito. É interessante que o pai aceitou o filho mais novo. Quem não aceitou o filho mais novo foi o irmão mais velho. Às vezes, Deus está aceitando alguém, mas é os irmãos da igreja que não estão aceitando. É uma igreja doente, é uma igreja problemática, né? Que está julgando algo que nem Deus está mais julgando. Deus está olhando e dizendo, eu estou disposto a perdoar, né? Vou te perdoar, vou te purificar dessa prostituição, de homossexualismo, de bebida. E o irmão que está apontando, mas é errado, não merece, é isso. Cuidado, para não ser o irmão mais velho.
aqui é aquele que não saiu da casa do pai, mas está apontando, está condenando. Quem se levantou contra o filho pródigo foi o irmão dele. A Bíblia está repleta disso. Jesus disse que o inimigo do homem se levantaria na própria casa. Né? Caim matou Abel. Irmão de Davi se levantou contra Davi. Irmão de Jefité se levantaram contra ele. Irmão de José se levantaram contra ele. Adonias se levantou contra Salomão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Há quem entenda que um dos motivos teria sido o fator da inveja, da honra em relação ao que o outro estava recebendo, porque tem gente, amados, que não faz e reclama de quem está fazendo. Tem gente que não consegue e reclama de quem está conseguindo. Eu vou repetir porque eu quero que você preste atenção nisso. Amém, Jesus. Eu creio que Deus tem ao seu coração, você vai levar para sua casa hoje. Tem gente que não faz e reclama de quem está fazendo. Tem gente que não consegue e reclama quando alguém está conseguindo. Tem gente que é uma bênção, mas reclama porque o outro é mais bênção ainda. E tudo isso é sintoma de filho mais velho. Então tá esse negócio. Glória a Deus. Deus usa cada um da sua forma. E Deus ele tem para cada um de nós. Ele não quis participar da festa do outro. Glória a Deus. Talvez a inveja, o desrespeito. Saul ficou enfurecido porque umas mulheres passaram e disseram assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Deus levanta quem Ele quer, amados. Quando você quiser falar de um novo convertido, fale justamente, né? Se lembra do chamado de Isaías. Isaías 6, ele começa dizendo: meus olhos, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor e aquele que nele estava sentado. Adiantando um pouco o texto, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, eu estou todo errado, no meio de um povo todo errado, mas eu vi Deus. Aí qual é a mensagem de Deus? Quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde: eis-me aqui. Ou seja, um novo convertido, ele pulou de novo convertido para missionário. Olha que negócio meteórico, relâmpago, né? Mal me converti, já quero anunciar, já quero ser profeta. Deus chamou. E aí? Quem somos nós para dizer que Deus não era com Isaías? Né? Veio anjos, né, que pegaram o braço do altar, tocou na boca dele e disse o quê? Né? Sua culpa foi perdoada e o seu pecado foi purificado. Às vezes tem novo convertido que tem mais gás de fazer do que o velho. Porque o velho está lá parado, acomodado, né? Alguém chega e já quer fazer, né? Aquele primeiro amor, né? Todo mundo aqui passou pelo primeiro amor, né? O nosso começo, quanta coisa a gente fazia, a gente queria, né? Hoje parece que é uma frieza, é uma barreira, é uma resistência. E Deus ele está atento a tudo isso. Ele não quis comemorar com o filho, com o irmão mais novo. Amados, enquanto não chegar a sua festa, enquanto não chegar o seu momento de vitória, aprenda a comemorar a vitória dos outros. Se alegrar com os que se alegram. Se alegre porque o outro está sendo empregado, o outro está casando, o outro está crescendo, o outro Deus está fazendo. Não salvou a tua família, mas está salvando a família do outro. Se alegre! Se alegre na festa do outro. Isso é maravilhoso, isso é bíblico. Isso é fraterno. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ali ele condena. Há estudiosos que dizem que o filho mais velho, por ele não ser um convertido de verdade, se ele não é um convertido de verdade, você concorda comigo que ele não foi totalmente liberto, né? Porque quem é liberto não tem essa atitude. Isso aqui não é atitude de cristão, é atitude de alguém que não foi liberto. Uma pessoa não totalmente liberta ainda pode ter desejos carnais à flor da pele, certo? Tanto para um lado quanto para o outro. Então há quem entenda que o filho pródigo ele representa aquela pessoa que não é liberta. E às vezes até inveja alguém que está no mundo, porque a pessoa está no mundo, né? Eu vejo alguém no mundo
No fundo, eu queria estar no mundo também, não estou, então eu transformo aquele sentimento em ira, eu saio condenando todo mundo. Quantos pregadores pregaram algo e depois estão lá fora do mundão? Por quê? Porque não eram libertos, não eram convencidos. Cantavam aqui dentro, estão lá fora. Pregavam aqui dentro, tocavam aqui dentro. Disseram para o pastor, para a pastora, estamos juntos e estão lá fora. Está que nem Pedro, né? Eu estou contigo até a hora da morte. Jesus disse, antes que eu cante 3 vezes, você vai me negar. Às vezes, né, bate uma carnalidade e aquilo vai tomando conta. Porque teve que ter uma libertação. O texto fala que o pai sai e foi insistir com o mais velho para entrar na festa. Sabe o que me chama a atenção? É quando o filho pródigo voltou, o pai se levanta e vai até o filho pródigo. Quando o filho mais velho não quer entrar na festa, o pai se levanta e vai atrás do filho mais velho. O que eu quero dizer com isso? O pai está sempre indo atrás de você. Se você é uma pessoa do mundo, o pai está indo atrás de você. Se você é um falso cristão, o pai está indo atrás de você. Ele quer que tanto um quanto o outro se convertam. Eis que estou à porta e bato. É você que decide se vai abrir a porta ou não, mas ele está insistindo com você. O pai não chama. O pai não quer você. Eu não quero um mundano, eu quero um convertido. Eu não quero um falso crente, eu quero um crente verdadeiro. Estou insistindo com você porque eu sou seu pai, eu te amo. É a mensagem de Deus para nós. Então, o mais velho reclama dizendo: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca destes um cabrito para mim festejar com os meus amigos. Ele estava achando que merecia algo mais porque ele estava na casa. Olha, eu estou na casa, eu sou seu filho, eu obedeço, eu nunca desobedeci. É um pensamento judaico baseado em receber bênçãos pelas obras. Meritocracia, mérito, eu mereço. Eu trabalho para Deus, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, e isso não funciona com Deus. Salvação não é por obras, para que o homem não se vanglorie. Você tem que ser crente até o seu último fôlego de vida. No livro de Ezequiel está escrito que se alguém for justo e se desviar do seu caminho de justiça, ou se deparar com uma pedra de tropeço, vai morrer e o seu tempo de justiça não vai ser lembrado. Ele diz que a salvação não é por obras, para que o homem não se vanglorie. Não é porque você faz obras que Deus tem que fazer algo por você, não. Ele faz porque Ele é misericordioso. Aleluia! Ah, Deus tem obrigação? Não tem. Ele não tinha nem obrigação de nos salvar. Na verdade, todos nós merecemos o inferno, todos nós somos pecadores, falhos. A Bíblia diz: se o servo faz apenas aquilo que o Senhor manda, ele não passa de um servo inútil. Está na Bíblia. É interessante que ele tinha obras, né? Você pode ver que o filho mais velho fala isso. Eu tenho obras, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu obedeço. Porém, cadê o amor? Não tinha amor pelo irmão mais novo. Tem gente que está cheio de obras, mas não ama o seu irmão. Está com ódio no coração. Está com inveja no coração. Amo quem me ama. A Bíblia fala: se você ama quem te ama, até os pagãos fazem isso e não tem recompensa. Agora a questão é amar quem não ama você. É se esforçar por quem não. Perceba que se o pai tem que dar para ele porque ele fez algo, então isso não é relação de filho. Não é relação de filho e pai, é relação de escravo e pai. É relação de patrão e empregado, né? Você está fazendo algo para receber algo. O filho não faz isso. O pai não tem que dar uma mesada para o filho porque mandou o filho pegar o lixo e colocar na porta de casa. A mãe não tem que dar algo para a filha porque mandou ela lavar a louça depois do almoço. Você obedece porque você é filho. É o seu pai. É a sua mãe. Essa é a relação. Não tem obrigação. Tem amor. Tem reconhecimento. Tem honra. Percebam, meus queridos, que o mais velho ele se engrandeceu pelas suas virtudes. Olha, eu nunca saí. Ele saiu, mas eu nunca saí. Ele gastou com prostituta, mas eu nunca me prostituí. Cuidado, crente. Para não permitir que as tuas virtudes se transformem em orgulho. O que você tem é obrigação sua. Tem que ser santo, tem que ser obediente, tem que ser humilde, tem que amar a Deus, tem que amar o seu irmão, mas não se vanglorie. Se você começar a ficar com o nariz empinado, começar a ficar se achando, você perdeu o rumo. Você perdeu o foco. Perceba que ele quis um cabrito para festejar com os amigos.
Você está vendo a diferença de prioridade? O pai quis um novilho para festejar com o filho. Mas o outro filho quer um cabrito para festejar com os amigos. São prioridades diferentes. A prioridade do pai era algo espiritual, era algo família, era algo amor. O outro não, era coisas da terra. Eu quero algo com os meus amigos, para mostrar que eu sou rico, meu pai é fazendeiro, meu pai tem muito. É interessante que tem uma diferença de festas aqui, né? O pai dá uma festa porque o filho se arrependeu. O outro quer uma festa para esbanjar com os amigos. Amados, a festa espiritual ela é mais importante do que a festa secular, do que a festa terrena. Veja bem o que eu vou dizer aqui. Eu não estou menosprezando nenhuma festividade de igreja, né? Toda igreja evangélica faz festa para a glória de Deus. Mas entenda uma coisa. Mais importante do que uma festa de aniversário de uma igreja, ou festa de senhoras, ou de senhores, ou de jovens, ou o que for, mais importante do que isso é a festa do céu. A gente deve se alegrar, não é porque vai ter uma festa e vai ter bolo e vai comemorar isso, aquilo, outro. A gente deve se alegrar porque alguém está deixando cigarro. A gente tem que se alegrar porque alguém é idólatra, está quebrando as imagens, está reconhecendo que Jesus é o único Senhor e Salvador. A maior festa é quando tem arrependimento. Quando o pródigo está voltando, quando o perdido está voltando. É isso que o mais velho estava entendendo. O foco dele era cabrito com os amigos. Eu quero comer algo, é como se fosse um bolo com os meus irmãos. Isso é o de menos. O mais importante é gente levantando a mão e dizendo: eu quero Jesus. Eu não quero mais aquela vida. Essa é a festa maior. Cuidado para não estar tão focado no cabrito. Porque é um afardamento, porque isso, aquilo outro. Isso é bênção. Mas é em segundo plano. O primeiro plano é vida sendo salva. Pessoas sendo tratadas. Aí o mais velho fala: não, porque esse teu filho, olha como o mais velho fala com o pai, esse teu filho esbanjou os bens com as prostitutas. Aí o pai olha para ele e fala: não, porque esse teu irmão, ele usa a mesma linguagem, né? Não adianta você querer debater com o pai. O pai sempre vai ter uma resposta para você. Tem gente achando: Deus não está fazendo o que eu queria. E Deus dizendo: e você está fazendo o que eu queria? Deus não fez o que eu quero. Você também, eu queria que você orasse mais. Eu queria que você perdoasse mais. Eu queria que você lesse mais a Bíblia. Você está em falta, viu? O pai sempre vai ter uma resposta para nós. O mais velho, ele destaca o pecado do mais novo porque ele não cometeu esse pecado. Cuidado, crente, para não estar apontando o pecado de alguém, porque o pecado de alguém é um pecado diferente do seu pecado. Às vezes alguém está pecando um tipo de pecado, mas você está pecando outro. E aí? O mais novo errou de um jeito, mas o mais velho errou de outro jeito. Será que não somos nós? Né? Vamos fazer uma auto-reflexão? Às vezes a gente não está errando como alguém está errando, mas está errando em outra coisa. E o mesmo pai que está reprovando lá, está reprovando aqui. E o mesmo pai que quer conserto lá, quer um conserto aqui. Amém? Amém. Glória. O pai disse para o filho mais velho: tudo que eu tenho é seu. Amado, isso aqui é um texto que quebra a teologia da prosperidade. Porque esse filho mais velho também representa isso, né? Se o pai é meu pai, ele tem que me dar um cabrito, eu tenho que ter carro, e eu tenho que ter casa. E o pai diz: tudo que eu tenho é seu. A teologia da prosperidade prega isso, né? Que se você é de Deus, Deus tem que dar isso e aquilo. Só que o verdadeiro evangelho é: tudo que eu tenho é seu. Já parou para pensar que aquele céu, aquela glória está só te aguardando? Pelo menos está escrito no livro da vida. Se partir hoje, tudo aquilo é seu. A casa de meu pai há muitas moradas, disse o Senhor Jesus. Se não fosse assim, eu não teria dito. A gente fica se acabando por coisas dessa terra, né? É interessante que nessa terra as coisas elas se acabam de duas formas: ou o ladrão rouba ou se degenera. Por melhor que você tenha algo, né? Que roupa bonita, vai usando, se acaba. Que casa bonita, não faça uma reforma não. Não faça manutenção daquele carro não. Se acaba. Agora o que Deus tem para ti vai se acabar? Jamais. Salvação. O pai diz, né? Tínhamos que nos alegrar porque ele estava morto e voltou à vida. O mais velho não se alegrou, porque nem todo mundo se alegra. Nem todo mundo se alegra quando tem salvação. Tem gente que tem prazer de ver uma pessoa caída. Prazer de falar mal. Olha, fulano está no mundo e está fazendo isso e aquilo outro. Não é de Deus. É um espírito maligno. Não é de Deus.
Jonas, ele não se alegrou quando Deus teve misericórdia de Nínive. Ele queria que Deus destruísse. Tiago e João foram na frente, preparar o caminho do povo samaritano. Esse povo samaritano não quis receber Jesus. Sabe o que Tiago e João falaram? Jesus, quer que desça fogo? Deus repreendeu eles. Não, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Quando Jesus disse a Zaqueu, eu vou comer na sua casa, né? Hoje eu vou jantar na tua casa. O povo começou a se queixar. Mas ele vai na casa de um pecador? Nem todo mundo quer que o pecador se arrependa. Nem todo mundo se alegra quando alguém sai do mundo, alguém volta da frieza, da carnalidade. Tem crente que não se alegra, é uma pena. É o filho mais velho, não se alegra. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas seus doentes. Da mesma forma, não vim buscar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Preciso finalizar, amados. Eu gosto de respeitar o horário. Eu quero dizer só duas coisas e eu entrego. O texto vai nos dizer, amados, que ele estava morto e voltou à vida. Aqui tem duas lições para nós. Ele estava morto e voltou à vida. A primeira é que ele voltou à vida espiritual, né? Deus é aquele que tem poder de pegar uma pessoa do mundo e restaurá-la. Mas eu quero finalizar dizendo que ele não simplesmente estava morto e voltou à vida. Ele estava morto e voltou à vida quando ele voltou à casa do Pai. Então é mais um argumento contra os desigrejados. Ele só teve vida, o filho pródigo só teve vida quando voltou à casa do Pai. Ou seja, não tem vida fora da casa do Pai. Não existe isso. Eu sou servo de Deus, mas eu não quero congregar. Eu sou servo de... Como é que a pessoa se batiza se ela não congrega? Como é que a pessoa toma a Santa Ceia, que é uma ordenança bíblica, se ela não congrega? Como é que a pessoa diz que ama a Deus que não vê se não ama os irmãos a quem vê? Como é que a pessoa diz que Deus é o seu pastor se ela não reconhece nem os pastores da terra? Ele fala que pastor é um chamado de Deus, não é uma invenção do homem. Ele teve vida ao voltar da casa do Pai. A gente tem vida na igreja. Porque aqui tem comunhão. Aqui tem renovação da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Passa o dia inteiro vendo um monte de porcaria na internet. Vai se renovar como? Agora aqui tem palavra. Aqui tem adoração em espírito e em verdade. Aqui você fala com o Pai fala contigo. Aqui tem comunhão com os irmãos. Vai morar em que céu? Se não for o mesmo céu que os servos de Deus, né? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Essa palavra é verdadeira, né? Eu compartilho com a palavra que você tem tido aqui na igreja. Eu entendo, nós encontramos gente que diz, irmão, eu vim aqui deixar uma mensagem essa noite. Estou na igreja, irmão, minha irmã. Eu estou sem igreja, pastor. Deus sabe todas as coisas, eu estou sem igreja. Estou só orando. O pastor disse, não tem como não. Eu não tenho uma casa, não tenho nada. Tu não aceita, não aceita, não. Mas Deus me usa para você estar comigo. É bem clara essa mensagem, mas já está direitinho na Bíblia. Na Bíblia, lê, nem tem. Cada dia Deus renova nosso coração. Cada dia Deus renova nossa mensagem. É maravilhoso ver a mensagem dessa. Bem explicada, mostrando o que é a realidade. Porque se a gente não tiver parte, nascer do Senhor, não tem parte dele. Se a gente não tiver uma igreja para pregar, não tem parte dele. Já ouvi dizer assim, faz 12 anos que eu oro só no monte, não estou nem uma igreja, que as igrejas são assim, assadas. É verdade. Você acha que está certo. Mas nós temos que ter. Não, pastor, mas me usa, mas vou para o monte, é assim, tem isso, tem maravilha, tem da atenção. Mas quero também a pessoa. Ele é a pessoa que sabe da pessoa. Tem a atenção que vem de casa, a pessoa que vem de Deus, se multiplica. A gente vem do diabo, quando vai-se embora, quando vai-se embora. Eu tinha visto chegar aqui do pastor pregando aqui, pastor. Deus me deu um carro, aquela alegria toda, mas por 90 dias sabe como estou? Deus o que Deus dá é fixo. Papel batido e conta de casa. Ô, glória! Eu não vou pregar muito, já pregou, agora eu vou pedir o pastor para orar e agradecer. Pastor, é igual diz o outro também, né? Pastor? Jonas é um crente na contramão, né? Um crente voltando, é igual a igreja hoje. A gente tem que comprar nossa passagem para vir congregar na igreja, pagar com sacrifício.
Agora Jonas não, pegou em contramão. Ele falou, seja lá o que Deus quiser. Mas ali, pastor, era ciúmes também de Jonas com o povo ninivita. Ele fala, não, aquele povo não adora a Deus, eu vou fazer o seguinte, eu não vou pegar para eles. Mas Deus fala assim, vai! Vamos orar. Deus amado, em nome do teu Filho amado Jesus, ouvimos, meu Pai, essa palavra, Senhor, que ela entre no nosso coração como uma seta, meu Pai, para que essa palavra ela renove a nossa vida, meu Pai, e nós sejamos crentes, Senhor, crentes que venham adorar em espírito e em verdade na tua casa, meu Pai. Nos abençoa, Pai, nos leva em paz e segurança, meu Pai. Cuida de nós, Senhor, nesta semana que é desconhecida para nós, mas o Senhor conhece. Nos leva em paz e segurança. Cuida, Senhor, do teu filho. Eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. A benção. Que a benção do poder do Pai, do poder do Filho e do Espírito Santo seja com toda a igreja diz: Amém. E até quarta-feira, e fale para o seu irmão, tu és uma bênção.